Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 18 de dezembro de 2021, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, sábado amanhã, mesmo sendo sábado, a gente não tem uma grade tão extensa assim. Se eu não me engano, eu filtrei cerca de 10 jogos, tá? Normalmente a gente filtra mais no sábado, mas tudo bem. Passando sobre ontem, rapidamente, foi mais um dia muito bom, conseguimos cravar todos os palpites. O único time que deu uma vacilada foi o Chelsea, mas como eu disse pra vocês, como o mais de gol e meio estava pagando mais do que a vitória seca, então pra mim já havia muito mais vantagem no mais de gol e meio e ficamos aí. O jogo foi 1-1. Cara, o Chelsea perdeu muita chance. Quem assistiu o jogo primeiro tempo, o Chelsea podia ter feito tranquilamente 3-0, 4-0, ficou faltando ali o centroavante, o Lukaku não foi relacionado, o Werner também, ficou dependendo de Pulisic, de Ziyech ali, para fazer gol é complicado, né? Então vamos lá, sem enrolar muito, não sabe? Só que antes preciso falar da promoção da Bet7, né, que você entrando com o link que eu vou deixar no comentário fixado, você dobra o valor do seu depósito até R$500. Só que ao clicar no link, não deixa de ler as regras e regulamentos para você participar direitinho e conseguir transformar depois o seu bônus em dinheiro. Falando sobre sábado, aproveitar que ainda não comecei, é o seguinte, eu não vou falar dos jogos ingleses, eu não sei se vocês estão acompanhando, eu estou colocando aí no Telegram que os jogos estão sendo adiados, né? Anda tendo surto de Covid na Inglaterra, principalmente nos elencos dos clubes, a partida estão sendo adiada, fizeram até um pedido para que a rodada inteira fosse adiada, então já para evitar, já que esses últimos dias aí os jogos do nosso bilhete estão sendo adiados, a tendência é que seja mesmo, porque, na moral, mesmo a gente querendo, cara, que tenha jogo, a gente tem que priorizar a saúde, isso é a coisa mais importante do ser humano, então se é melhor, se está tendo um surto lá, se está tendo problema, é melhor não ter jogo, isso é bom para a família de todo mundo, então cortei os times ingleses do nosso sabadão, na verdade, do nosso final de semana. Então vamos lá, 10 horas da manhã, pelo Campeonato Espanhol, eu tenho um jogo do Rayo Vallecano que vai receber o Alavés. O que acontece? É estranho o Rayo Vallecano pintar aqui? Só que eu não posso ignorar a campanha que o Rayo Vallecano está fazendo dentro de casa. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Ele é o 6º colocado, ele está inclusive na frente do Barcelona, está com 27 pontos, e o Atlético de Madrid, que é o primeiro time ali da Liga dos Campeões, na verdade o último time da Liga dos Campeões, está com 29. O Rayo Vallecano, jogando em casa em 8 jogos, ele tem 7 vitórias e um empate. É o melhor mandante do Campeonato Espanhol. Fez 17 gols em 8 jogos e sofreu apenas 3. Isso aí é inegável, que ele faz uma campanha sensacional, um time que acabou de subir para a primeira divisão da Espanha, e não tem como eu deixar essa fase dele passar em branco. E eu tenho o Alavés, que é o 17º colocado, tem 15 pontos, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Se você reparar, o Cádiz, que é o primeiro aqui dentro, tem 13, Getafe tem 12, então o Alavés não pode vacilar, senão ele vai cair aqui na zona perigosa, né? Acredito que o objetivo do Alavés, mais uma vez, vai ser não cair para a segunda divisão. Detalhe interessante que o Alavés, como visitante, em 7 jogos venceu apenas 1, empatou 2, perdeu 4, é uma campanha horrível. Como visitante, fez apenas 6 gols e sofreu 10. Vamos dar uma olhada no histórico. Rayo Vallecano, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols, mas dos últimos 7, em 5 foram ambas marcas. O Alavés vem de 3 jogos sem vencer, 3 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 8, em 7 foram ambas marcas, né? Esses últimos jogos do Alavés têm sido over. Um detalhe também que dos últimos 5 jogos, em 4, ele foi a primeira equipe a sofrer. Então vamos lá, dito isso para essa partida aqui. Por mais que o Rayo Vallecano não seja lá um grande elenco, a gente tem que respeitar a fase dele jogando em casa e a péssima fase do Alavés jogando fora, time que só venceu uma. Já o Rayo Vallecano só empatou uma e venceu todo o restante. Então dá para explorar um Rayo Vallecano empate anula. É perigoso? Como eu disse, é um pouco perigoso, né? Não chega nem a ser perigoso, chega a ser ousado da nossa parte. Só que essa fase que ele está vendo, acredito que ele não perde, tá? No máximo empata e dá para explorar sim um caso empate anula. Placar para mim desse jogo, 2-0 para o time da casa. 11 horas da manhã eu tenho um clássico na Itália entre Atalanta e Roma, jogo que tem cheiro de gol, né? Mas vamos ver nas estatísticas se é isso mesmo. A Atalanta vem numa grande sequência de vitórias, tanto a Atalanta quanto a Inter, que estavam bem abaixo do Napoli, do Milan,
já chegaram com força total. E eu tenho a Roma que dos últimos 5 jogos venceu 3. Roma deu uma melhorada. Roma é um time de altos e baixos, né? Porque tem um elenco muito fraco, tem um bom técnico que é o José Mourinho, mas começou muito bem, perdeu o gás, às vezes manda bem de novo, vai caindo. É um time que vai buscar uma competição europeia, né? Que não seja a Conference League, tá? Pelo menos buscando uma Europa League e quem sabe uma Champions League. Vamos lá, a Atalanta é terceiro colocado com 37 pontos, está a 3 pontos da Inter, então é um título possível para a Atalanta. Eu gosto sempre de lembrar para vocês que a Atalanta é um grande time, tem um bom elenco, é um time muito bem treinado. O problema da Atalanta é que ela desperdiça muito ponto bobo contra times mais fracos. Jogo grande, ela consegue ganhar, consegue fazer uma grande partida, aí pega um Venezia, um Sampdoria da vida e desperdiça pontos em casa. Vamos lá, a Atalanta em 17 jogos tem 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, fez 37 gols em 17 jogos e sofreu 20. É um time que tem média de mais de 2 gols por partida no seu ataque, também sofre mais de gol por partida. E a Roma em 17 jogos ganhou 9, empatou 1, perdeu 7, fez 26 gols, sofreu 19. É um time over, não tão over quanto a temporada passada, porque o Mourinho pelo menos deu uma pequena ajeitada na defesa, mas continua sendo um time over também. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7 jogos em 6 foram ambas marcam. Detalhe interessante é que a Atalanta não perde para a Roma há 7 partidas. A Atalanta vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, dos últimos 10 em 9, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam, a Atalanta mais over do que nunca. É o seguinte, para mim a Atalanta não perde, eu vou ser bem sincero com vocês, mas eu não exploraria esse mercado de resultados, prefiro explorar o mercado de gols. O mais de gol e meio aqui é muito safe para completar um bilhete, porque a odd está esmagada, mas o mais de 2 gols e meio e um ambas marcam aqui vem muito quente pelo estilo de jogo das duas equipes. Tá? A tendência é que a Atalanta jogando em casa, até por ter um time melhor, vai dominar as ações contra a Roma, vai jogar em cima, mas a Atalanta também é um time que cede contra-ataque e a Roma pode muito bem explorar e aí a gente tem um jogo bem aberto. Tá? Quem quiser ficar no mercado de resultados, aconselho ir com empate, aproveitar que essa odd está alta e com casa empate anula. Eu acredito que a Atalanta não perde, mas como é um clássico, né? Eu digo clássico porque são duas equipes grandes, duas equipes fortes, tudo pode acontecer. Tá? Placar para mim desse jogo, 2-1 para a Atalanta. 11h30 da manhã para o campeonato alemão tem um jogo do Leipzig que vai receber o Arminia. Olha essa race aqui horrível do Leipzig, só ganhou uma dos últimos 5 jogos. O Arminia também, só que do Arminia a gente pode esperar isso, tá? Do Leipzig não. Só que eu gosto sempre de lembrar para vocês tomarem cuidado quando vocês vão fazer a análise de jogo do Leipzig, que o Leipzig é um time completamente diferente do que das últimas temporadas. É igual você analisar um jogo do Barcelona da época do Messi e da época sem o Messi, e você analisar um time agora que perdeu o técnico, perdeu a zaga inteira, perdeu o melhor meio campo, entendeu? É difícil. O Leipzig é o 9º colocado, tem 22 pontos, ganhou 6, empatou 4, perdeu 6, fez 30 gols e sofreu 20, é um time bem over, média de quase 2 gols por partida do ataque e sofre mais do que 1 gol por partida. E eu tenho o Arminia, que é um péssimo time, numa péssima campanha, em 16 jogos ganhou apenas 2, é um time que empata muito, empatou 7, perdeu 7, fez apenas 12 gols em 16 jogos e sofreu 22. Detalhe interessante, sim, que o Leipzig, o que dá para dar uma animada nessa partida aqui, pronto, que o Leipzig é um bom mandante e um péssimo visitante. Se a gente olhar o Leipzig como mandante, em 8 jogos venceu 6, perdeu 2. É o terceiro time aqui como mandante, tem 18 pontos, fez 25 gols em 8 jogos, sofreu 10, muito over jogando em casa. Ele como visitante que é uma pica, horrível. Em 8 jogos não ganhou nenhum, aqui o Leipzig aqui. O Arminia é um melhor visitante, o Arminia que é o penúltimo colocado é um melhor visitante do que o Leipzig. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Leipzig vem de 3 jogos sem perder, só que dos últimos 5 jogos vem sofrendo gols. Dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcam. Já o Arminia, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. No caso do Arminia, porque ele tem um ataque muito fraco, então ele só é over quando ele leva a goleada. Tá? Então, para essa partida é o seguinte, não gosto dessa cotação aqui, de 1,20 para o Leipzig vencer o Arminia, mas eu acredito muito na vitória do Leipzig. Tá? Quem gosta de trabalhar com odd baixa, dá para explorar essa vitória do Leipzig. Eu gosto muito do mercado de gols, tá? O mais de gol e meio, porque o Leipzig jogando em casa é um time que ele joga muito para frente, muito na ofensiva, até porque é um time que está acostumado a disputar por ligas europeias, principalmente a Liga dos Campeões. E atualmente, deixa eu voltar aqui, atualmente ele está em 9º, embora esteja longe, não está tão longe assim, pelo menos de uma Europa League. Ele está
a 4 pontos e está a 5 pontos de uma Champions League. Analisando que a gente ainda tem todo um segundo turno, dá para ele se recuperar e dá para ele sim buscar essa vaga nessas competições europeias. Mas para isso tem que começar de agora, jogando em casa contra o vice-lanterna, ele tem que vencer. Então, vitória do Leipzig, dá para buscar para quem gosta de trabalhar em odd baixa, e dá para buscar também o mais de gol e meio, analisando que o Arminia, ele levando o primeiro gol, ele vai se abrir, e o Leipzig também nesse desespero de ter que ganhar, ele pode se complicar na partida. Placar para mim desse jogo, vou meter um 3-0 Leipzig, vou meter essa. E digo mais para vocês, tem uma grande chance do Leipzig vencer essa partida no primeiro tempo, tá? Tem uma grande chance de ele começar em cima e é isso que eu vou buscar. 11h30 da manhã, se eu conseguir estar vendo o jogo, Leipzig tiver uma pressão muito grande, eu vou tentar buscar essa vitória no primeiro tempo. 2h da tarde, Campeonato Italiano, voltando aqui, né? Temos jogo entre Bolonha e a Juventus. Cara, olha a odd da Juventus, hein? A Juventus conseguiu empatar com Venezia. Vamos lá. Juventus, sexto colocado, tem 28 pontos. Para mim, gosto sempre de lembrar, esses 4 aqui, para mim, eles vão para a Champions League. Muito dificilmente vai perder, só se o Napoli cair muito mesmo e a Juventus conseguir chegar, mas para mim tá complicado para a Juventus. Quem tem visto, né, os últimos jogos, porra, tá um futebol sofrível de ver, sofrível. Aí o Dybala, que é o melhor do time, machucou com 10 minutos, entrou o Caio Jorge, aí ficou Caio Jorge e Morata, né? Ficou ninguém no ataque. Complicado para a Juventus. Mas vamos lá. Vai enfrentar o Bolonha, que é o 10º colocado, tem 24 pontos. Bolonha em 17 jogos, venceu 7, empatou 3, perdeu 7, fez 24 gols, sofreu 29, é um time over. E a Juventus fez 23 gols, sofreu 17. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. A Juve vem de 11 vitórias seguidas contra o Bolonha, 20 jogos de invencibilidade. A Juve vem de 4 jogos de invencibilidade, dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve menos que 3 gols. Nos últimos 5 jogos da Juve, em 4 ela venceu o primeiro tempo. É o seguinte, o que eu espero para essa partida aqui? Sinceramente, eu acredito que a Juve não perde. Ela no máximo empata porque o time do Bolonha é fraco. Mas para ser bem sincero com vocês, é um jogo que eu venho para explorar o mercado de gols. O mais de gol e meio, eu tenho uma Juve que precisa vencer e ela vai ter que se expor fora de casa. E eu tenho um Bolonha aqui jogando em casa. Se você olhar aqui, o Bolonha tem 24, o Juventus tem 28. É um jogo muito importante para o Bolonha vencer. Ele também pode almejar aqui, nem que seja uma Conference League, tá bom? Então, analisando que o Bolonha está jogando em casa, ele não vai ficar só na defesa. E eu tenho a Juventus que precisa vencer se ela quiser buscar uma competição melhor, uma competição europeia melhor. Então, tem tudo para a gente ver um jogo aberto, um jogo de mais de gol e meio. Quem tem muita confiança na Juventus, dá para entrar com Juve empate anula. Mas pelo futebol que a Juve tem apresentado, eu reveria um pouco os conceitos antes de entrar. Principalmente porque a Juve está sem o Dybala e está sem o Chiesa também. Então, para mim, são os 2 melhores do time. Toma cuidado. Placar para mim desse jogo, 1-1 ou até um 2-1 para a Juve. 2h da tarde pelo Campeonato Suíço tem o jogo do Zurique que vai receber o St. Gallen. Vamos lá, já de cara eu vou alertar para vocês que é uma partida perigosa, tá bom? Eu quero trazer essa partida mais para quem trabalha no ao vivo ou para quem é ousado de fazer pré-live. Porque eu tenho uma grande campanha do Zurique, se você olhar aqui é uma sequência de vitórias grande, né? Depois a gente vai ver ali mais aprofundado, e vai pegar o St. Gallen que está fazendo uma péssima campanha. Deixa eu abrir aqui a classificação para ficar melhor. O Zurique, ele é o líder com 37 pontos, só para vocês terem uma noção, ele está 8 pontos na frente do Young Boys, que é o atual campeão. Está 5 pontos na frente do Basel, que é o segundo colocado. Em 17 jogos fez 40 gols, é um ataque muito forte, sofreu 25. E ele vai enfrentar o St. Gallen, que é apenas o 8º colocado, time que está próximo aqui da zona do rebaixamento. Em 17 jogos fez 4 vitórias, empatou 4 e perdeu 9. Fez 21 gols, sofreu 36, time que sofre bastante gols. Vamos dar uma olhada aqui no Zurique jogando em casa. Em 8 jogos são 6 vitórias e 2 empates. Invicto, fez 22 gols em 8 jogos, sofreu 9. E o St. Gallen, como fora de casa, é o pior visitante da competição. Em 8 jogos, ganhou apenas 2, perdeu 6. Fez 9 gols, sofreu 20 gols em 8 jogos. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, confronto over dos últimos 9 jogos em 8, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6, em todos os 6 foram ambas marcas. O Zurique vem de 5 vitórias seguidas, 6 jogos de invencibilidade. Dos últimos 5, em todos os 5 foi o primeiro a marcar. Já o St. Gallen vem de 5 jogos sem vencer, 5 jogos seguidos sofrendo gols. Ele é todo o contrário.
últimos 5 jogos do Zurique, em 4 ele venceu o primeiro tempo. E o St. Gallen, nos últimos 5 jogos, em 4 ele perdeu o primeiro tempo. Então vamos lá para essa partida aqui. Eu quero explorar a vitória do Zurique ao vivo, mas pré-live daria para ir com o Zurique em empate anula, analisando que ele está num grande momento. Ele é o melhor mandante, vai pegar o pior visitante. E ele tem tudo para pelo menos não perder, né? No máximo empatar aqui, daria para ir com o empate anula. Um outro mercado que dá para explorar é o mercado de gols, porque eu tenho o Zurique, que ele precisa vencer, é vencer ou vencer para ele continuar mantendo essa distância para o pelotão de trás. Eu tenho o St. Gallen também, que não pode ficar perdendo, porque ele está se aproximando cada vez mais da zona do rebaixamento, tá bom? Dito isso, dá para explorar aqui um mais de 1,5 gol, tá? No safe ali para completar um bilhete, se eu não me engano tá 1.16, 1.18, é odd de completar o bilhete. Agora, quem quer buscar uma oddzinha mais alta, um mais de 2,5 gols aqui, e o ambas marcam, vem muito, muito quente, porque eu tenho um ataque muito forte do Zurique. O Vexel faz score aqui. Pior que a Suíça tá lá embaixo, mané. Aqui. Eu tenho um ataque muito forte, como eu disse. 17 jogos, fez 40 gols, é o melhor ataque. E vai enfrentar um time que em 17 jogos sofreu 36. É a pior defesa. Então dá para buscar mercado de gols sim. Beleza? Placar para mim desse jogo, 3-1 pro time da casa. Voltando para a Alemanha, às 2h30 da tarde, eu tenho o Borussia, que vai visitar o Hertha Berlim. Se a gente olhar aqui, o Borussia é um time que tem oscilado muito. Só que vai pegar o Hertha Berlim, que dos últimos 5 jogos venceu apenas 1. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Aqui é o campeonato alemão, a gente já sabe, né? O Bayern ele vai ser campeão. Só que o Borussia ele fica tentando aqui. E é bom para o Borussia vencer para ele ficar cada vez mais tranquilo nessa segunda posição e já garantir logo essa vaga para a Champions League. Vai pegar o Hertha, que tem 18 pontos. É um time que está aqui próximo do rebaixamento. O Augsburg tem 17. Um time que em 16 jogos sofreu 33 gols. É média de mais de 2 gols por partida que ele sofre. E fez 17. E o Borussia também super over. Em 16 jogos fez 39 gols e sofreu 23. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 7 jogos, em 5 foram ambas marcam. O Borussia vem de 5 vitórias seguidas contra o Hertha e 8 jogos de invencibilidade. Então tem uma freguesia aí do Hertha contra o Dortmund. O Hertha, dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols. Até porque é um time que faz pouco gol, né? Ele só seria over se ele tomasse goleada, mas sofre bastante gols. E o Borussia vem de 3 jogos de invencibilidade. Dos últimos 9 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 9 em 7 foram ambas marcam. Dito isso, para essa partida aqui, o que dá para explorar? Primeiro dá para explorar essa fase horrível que vive o Hertha, explorar um Borussia. Dá para buscar uma vitória seca, para quem é ousado, mas para quem é safe mundo bet, dá para explorar com um empatezinho, um empate anula. Em caso de empate, a gente fica safezada. Um outro mercado aqui que dá para explorar em jogos do Borussia, é muito difícil até não querer explorar o mercado de gols. Tanto o Borussia quanto o Bayern são times que fazem muitos gols, principalmente no campeonato alemão, onde eles são superiores aos outros times. Só que no caso do Borussia é até melhor, porque o Borussia sofre muito gol também. Então dá para explorar um mais de 1,5 gols para completar bilhete também, tá nessa odd aí de 1.18. Só que um mais de 2,5 gols, normalmente a gente vê em jogos do Borussia. Ambas marcam também, vem muito quente para essa partida. Placar para mim desse jogo, 2-1 para o Borussia. Indo agora para a Holanda, às 4 horas da tarde, eu tenho o jogo do AZ, que vai receber o Willem II. O que acontece? O AZ, eu não gosto muito de comentar jogos do AZ, às vezes eu faço, mas eu não gosto de comentar, porque ele é um time assim, ele é muito forte na Holanda, né? Ele está abaixo ali do Ajax e do PSV, tá uma prateleira abaixo, aí ele vem junto com o Feyenoord ali, né, que são times bem melhores que os outros. Só que assim, ele é um time que tem dias que o ataque simplesmente não funciona, pô. Ele cerca o jogo todo, 80% de posse de bola, 550 finalizações, só que ele não consegue fazer um gol. Aí isso aí me irrita e me irrita também colocar ele no canal. Só que ele vai pegar o Willem II, que ele tá numa fase horrorosa, pô. Ele tá aqui a 5 derrotas consecutivas e o AZ ele vem de jogos de invencibilidade. Vamos ilustrar isso melhor. Tô falando bonito, ilustrar e tal. Vamos lá. O Ajax é o 8º colocado em 16 jogos, ganhou 8, empatou 2, perdeu 6. Fez 30 gols e sofreu 22. E o Willem II é o 13º colocado com 18 pontos. Em 16 jogos tomou 31 gols. O AZ jogando em casa, em 7 jogos, é um bom mandante. Ganhou 5, empatou 1, perdeu 1. Fez 19 gols, sofreu 9. E o Willem II, como visitante, em 8 jogos, venceu apenas 2. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 6 jogos, em 5 foram ambas marcam. O AZ vem de 5 vitórias seguidas.
8 jogos de invencibilidade. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e 4 também foram ambas marcam. Já o Willian vem de 7 derrotas seguidas, 10 jogos sem vencer. Dos últimos 13 jogos, vem sofrendo gols. Dos últimos 7, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 10, em 9, foi a primeira equipe a sofrer. Só derrota aqui, filho. Então vamos lá, para essa partida aqui, tropa, é o seguinte. Eu cravo essa vitória seca do AZ. Tá? Ele tá num bom momento, tá se reestruturando ali, se levantando para buscar uma competição europeia. Eu falo isso direto porque para você pode não ser tão importante. Mas para um time é muito importante estar disputando, nem que seja uma Conference League. Pô, é bom pro elenco, é bom pra torcida, é bom pros cofres do clube. Principalmente assim, ó. Times mais baixos de ligas mais baixas. Não é um time que disputa uma Premier League, que tem várias vagas para Champions League, né, vaga para Europa League. Nesse caso aqui é diferente. Enfim, e ele vai pegar o Willian, que tá, 10 jogos sem vencer, 7 derrotas seguidas, um time que precisa sair desse panorama, um time que tá tendo que se expor, tá indo pro desespero, tanto que tem se tornado um time bastante over. Então dá para explorar o mais de gol e meio, safezada mundo do bet, e dá para explorar também o mais de 2 gols e meio para quem é ousado. Placar para mim desse jogo, 3-1 pro time da casa. 4h30 da tarde, indo para a segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2. Eu tenho um jogo do nosso queridíssimo Hamburgo, que vai receber o nosso queridíssimo também Schalke. Vamos dar uma olhada na classificação. Hamburgo já é o terceiro colocado. O terceiro colocado ele busca já uma vaga na primeira divisão. No caso, ele participa da relegation, né, que ele vai disputar um confronto direto contra o antepenúltimo colocado, para ver se ele fica ou se ele sobe. Só que assim, tá muito embolado, pô. Ele é o terceiro com 29. O Schalke também tem 29. E o nono colocado, que é o Werder Bremen, tem 26. Então, em uma rodada, tudo pode mudar aqui. Então, é importante, na verdade, muito importante para esses times conseguirem manter uma sequência de vitórias. E aqui é disputa de 2 times grandes, 2 times campeões de Bundesliga 1. O Hamburgo já está um tempinho maior na segunda divisão, sempre batendo na trave. E o Schalke caiu essa temporada e já está doido para subir também. O Hamburgo em 17 jogos tem 30 gols e sofreu 17, é um time over. E o Schalke em 17 jogos fez 33, sofreu 22, é um time mais over ainda. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Eu não vou olhar aqui o confronto direto, porque o Hamburgo já está há um tempo na segunda divisão. Agora, tanto o Hamburgo quanto o Schalke, dos últimos 5 jogos dele, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. São 2 equipes bem over. O Hamburgo dos últimos 10 jogos, em 8, foi a primeira equipe a marcar. E dos últimos 5 jogos, em 4, venceu o primeiro tempo. Já o Schalke vem sofrendo gols há 7 partidas. Das últimas 5, em todas as 5 foram ambas marcam. Agora sim. Então é isso, tropa. Para essa partida, explora o mercado de gols. Mais de gol e meio, safezada mundo bet. E aqui o ambas marcam vem muito, muito quente. Até porque é um confronto direto ali de equipes que querem subir, de equipes que vão fazer de tudo para buscar esse acesso. Além do fato de ser Bundesliga 2, um campeonato bem over, a gente tem jogos muito malucos aqui. A tendência da gente ver um jogo aberto é muito grande. Lembrando que no turno essas 2 equipes se enfrentaram e o placar foi 3-1 para o Hamburgo. Um detalhe interessante dessa partida aqui é que o Hamburgo está invicto em casa ainda. Em 9 jogos, ganhou 4, empatou 5. Empata bastante, mas não está perdendo. Galera aí do dupla chance, cara, tem chance, tá? Tem chance do Hamburgo não perder, ainda mais jogando em casa, mas sendo bem sério com vocês, é uma partida que eu estou muito fora do mercado de resultados, mesmo Hamburgo estando invicto, prefiro ficar só no mercado de gols. Placar para mim, vou cravar um 2-2 porque eu estou muito imparcial nesse jogo. E para a gente fechar o nosso dia, às 5h30 da tarde, eu tenho o jogo do Sporting que vai visitar o Gil Vicente. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal. Puder deixar um like, deixar um comentário. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. Então conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Esse like aí que eu tô lembrando para você, que você já esqueceu, eu sei que você esqueceu. Olha aí pro seu lado esquerdo. Senta o dedo aí no likezinho. Isso é muito importante para mim, isso é muito importante para esse canal crescer, para nossa tropa aumentar. Então, puder deixar essa moral aí, deixar um comentário aí, esquece, filho. Como completo, aí vocês vão estar me ajudando mais do que demais. Vamos lá, tropa, é o seguinte, eu tenho o Sporting que faz uma campanha sensacional, o Sporting Porto, e eu tenho o Gil Vicente que vem de 5 jogos de invencibilidade aqui, tá com uma sequência legal. O Sport aqui, o Porto que eu falei, olha essa campanha, em 14 jogos são 12 vitórias e 2 empates para 2 equipes. No caso aqui, vai vencer o campeonato a equipe que conseguir desperdiçar menos pontos contra esses times aqui mais fracos. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as 2 equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Sport vem de 4 vitórias seguidas contra o Gil Vicente, né? Tem um retrospecto legal. Gil Vicente vem de 3 jogos de invencibilidade, mas aqui tem
Teve um jogo da Copa que ele perdeu, só que se a gente se basear só pelo Campeonato Português, são 5 jogos. E o Sporting dos últimos 10 em 9 foi a primeira equipe a marcar. Então vamos lá, tropa. É o seguinte, separei esse jogo, mas é um jogo perigoso, porque o Sporting está com bastante desfalque. Pelo menos até o momento que eu estava olhando esse vídeo. Tem uma galera ali fora, inclusive o seu principal goleador. Então é um jogo para ficar ligado, tá bom? O que você pode explorar aqui? Para mim, o mar de gol e meio vem quente, porque eu tenho o Gil Vicente fazendo uma grande sequência e eu tenho o Sporting também, que ele precisa vencer. Como eu disse, o Sporting e o Porto eles não podem desperdiçar pontos contra essas equipes aqui de baixo. Ah, mas o Gil Vicente está bem. Meu irmão, ele tem que ganhar. Se ele quiser ser campeão, já demonstrou aqui que tem que ganhar. Inclusive, o Benfica aqui está com 4 pontos atrás, mas também está vivo, pô. Também não pode vacilar. Então é o seguinte, dá para cravar um mar de gol e meio, tá bom? E dá para cravar também um Sporting empate anula, analisando que ele está invicto na competição, tá com uma sequência maravilhosa. O Gil Vicente é freguês dele, mas pô, o que me pega aqui são os desfalques. De repente, né, antes do jogo começar, você conseguiu ver a escalação, viu que o Sport conseguiu recuperar alguns jogadores, aí valeria a pena uma vitória seca, mas pré-live, para ir com a vitória é só com o empate. Placar para mim desse jogo, o 2-1 para o Sport ou até 1-1 também, tá? Toma cuidado com essa partida aqui. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de sábado. A gente não tem uma grade tão legal, tão extensa para um sábado quanto a gente queria, mas a gente tem jogo muito interessante, tá bom? Filtre apenas os jogos que você tem mais confiança aí. Manda bala. Ó, toma cuidado, rapidinho, para a gente fechar o vídeo que já tá ficando longo. Toma cuidado com esse jogo do Barcelona, tá? Para mim, Barcelona não é time que merece essa odd. Teve um jogo contra o Betis, que o Betis estava pagando 6. Falei para vocês que o Betis era mais favorito que o Barcelona e o Betis venceu o jogo. Inacreditável como o mercado respeita o Barcelona como se ele ainda tivesse o Messi, tá? Toma cuidado. Outro jogo também para tomar cuidado, esse Sevilha e Atlético de Madrid. O Sevilha é um time muito under, eu não sei se vai mostrar aqui. Mas jogos de Sevilha é assim, ó, 1-1, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Toma cuidado aí, você que está esperando gols. Mas também toma cuidado se você quiser entrar em menos gols, porque aqui é jogo de duas equipes que são grandes elencos também. E fica ligado aqui, ó, partida de confronto direto, que o Atlético de Madrid seria muito importante ele vencer. Então pode até ser um jogo aberto. Eu vou ficar de fora de tudo aqui, só para ao vivo. E para o campeonato alemão, de interessante aqui, esse jogo do Mönchengladbach, que vai visitar o Hoffenheim, pode ser um jogo muito bom para gols, tá? Principalmente por essa sequência aqui horrível que o Mönchengladbach tem vivido. Bom, então é isso, tropa. Fechamos. Leeds e Arsenal, se a gente tiver jogo, pode ser um jogo bom para gols, mas tem a situação do campeonato inglês que eu tô fora. Então é isso, já Cagliari e Udinese também tem tendência de ter gols, confronto de desesperados aqui, de duas péssimas defesas. E é isso, mas são jogos que pré-live eu não vou passar para vocês. São jogos que tem tendência a alguma coisa, mas eu não tenho tanta confiança e nem tanta estatística assim para poder cravar com vocês com mais firmeza, tá ligado? Com mais confiança, beleza? Então é isso, tamo junto, muita fé. Espero ver vocês amanhã, hein? Bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma triplinha pra gente. É um pouco arriscada, mas vambora que a gente tá numa sequência boa. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do AZ. Tá jogando em casa, tem tudo para vencer até com tranquilidade. Só vai depender se o ataque vai funcionar ou não dessa vez. Segundo jogo, coloquei Borussia empate anula. Borussia tem tudo para vencer o Hertha, o time tá lá embaixo, só que a gente vai com um empatezinho anula para ficar safe, porque o Hertha é um bom mandante. E para fechar o nosso bilhete, cravei mais de gol e meio entre Atalanta e Roma, jogão de bola, um clássico, tem tudo para ser um jogo bem aberto e dá assim para a gente ver pelo menos 2 golzinhos. Essa nossa tripla deu um total de 1,94 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso e tamo junto, muita fé, para cima!